janeiro de 2025. Eu venho aos meus seguidores os cumprimentar com uma mensagem do nosso Pai Yahuwah. O Juarez Cardoso Vital vem falando em vídeos e lives anteriores que ele não está brincando de bolinha de gude. Sou criticado, sou zombado pela população. Vamos ver até onde vai ir a zombaria. Porque nesse ano de 2025 foi permitido o Juarez subir mais um degrau. Ou seja, vou me aproximando do poder. Quem duvidar, é só aguardar. Tá? Eu tenho dito que sou um enviado de Yahuwah no mundo para resolver a situação mundial. As pessoas ficam perguntando: mas até quando vai essa bagunça no mundo? Para todas as coisas tem o tempo determinado. Acontece que a população que é rica deixou a sua riqueza, acompanhou Hassatã ou Satanás. Eles quis que Satanás fosse o governo deles e está aí, sem direito de reclamar. As pessoas estão colhendo o que plantaram. E vão colher no futuro o que estão plantando hoje. Há um processo de um resgate da população. Porém, esse processo, ele se dará de forma diferente do que as pessoas imaginam. Agora, eu venho falando com nitidez que Deus e Jesus que colocaram na Bíblia está na macumbaria. Os macumbeiros, os feiticeiros, invocam os demônios em nome de Deus e Jesus, Senhor que é Baal e etc. Observa que o mesmo Jesus, que fala línguas estranhas lá na macumbaria, é o mesmo Jesus e Deus que se manifesta na Igreja Católica fazendo rituais satânicos, que é o segredo do Vaticano. Matando meninos e meninas com rituais satânicos. Esse é o segredo do Vaticano. E o judeu, a mesma coisa. Ritual satânico. É por isso que o Papa é amigo do tal de Benjamin Netanyahu, que você chama de Benjamin, sem lógica, porque lá não tem J até hoje. Será que é por acaso que o ministro de Israel hoje é amigo do Papa? Não, é farinha do mesmo saco.
Os judeus, até hoje, fazem rituais satânicos e estão na Torá, estão na maçonaria com rituais satânicos ao Bafomé. E vocês não acordam. Judaísmo, ensinamentos de judaísmo é podridão total. Assim como ensinamentos de cristianismo é podridão total. Os ensinamentos das demais entidades religiosas é podridão total. A verdade não está em nenhum clero religioso. Agora, a verdade chegou. Colocaram lá em Atos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro nome há salvação, porque em cima nos céus e embaixo na terra, só o nome é dado pelo qual se possa salvar. Daí, eu pergunto para vocês, o povo hebreu consome com o nome e vai adorar dois demônios, Hashem, logo de cara. E esse povo, eu disse que é o povo intocável, que não pode tocar. Satanás é tão sujo que utilizou o povo hebreu, o judeu, para enganar a população e colocar eles como os tais, sendo que estão todos em rituais satânicos. A Igreja Católica, quando o Messias nasceu, ela governava o mundo da época. A língua mais conhecida na época era o grego. Hoje é o inglês. A Igreja Católica está nítida nos livros de história que ela matava, queimava e enforcava os profetas do nosso Pai que nos deu fôlego de vida, ou seja, do precioso Yahweh. Aí que acontece? O povo hebreu, junto com os católicos, com os romanos, matava, queimava e enforcava os profetas. Consumiram com a verdade, mataram o povo hebreu antigo. Aí implantaram a Torá no mundo, maligna, a Cabala, maligna, Alcorão, maligno, Talmud, maligno, Taná, maligno, demais Bíblias malignas. Porém, o pescador, para se pegar o peixe, ele tem que colocar isca nos anzóis. Assim eles fizeram. Eles pegaram um pouco de verdades e misturaram nas literaturas deles. Mas eles adulteraram tudo. Não só a Bíblia, como todas as literaturas do mundo estão adulteradas. Professores de faculdades aí estão todos cegos, na contramão, sem saber o que está acontecendo. Agora, observa qual a lógica que o Messias se chamasse Jesus Cristo naquele tempo, se não existia a consoante J lá, e não existe até hoje. O povo hebreu, eles falam o hebraico. O hebraico é composto de 22 consoantes e não tem a consoante J até hoje. O povo antigo falava o hebraico e o aramaico. No aramaico também não existe J até hoje.
Abraão, por exemplo, era arameu. Falava aramaico e falava hebraico. Aí, existe hoje lá, dizem que tem dois hebraicos, um antigo e um moderno. Aí o meu pai Alvo me mostra, não. Queimaram as escrituras originais. Esses hebraicos aí são todos modernos e malignos. Pesado, né? Fazer o quê? É a verdade. Aí, como eu ia dizendo, o título dessa live é Jesus se manifestou no galinheiro. Mas eu vou provar para vocês que ele manifestou no galinheiro. Eu estou com as provas aqui, irmãos, tá? Vocês vão ver que putaria que é esse Jesus e Deus. Ele está... Olha só, a letra J, ela foi existir mais de 1400 anos depois que o Messias tinha vindo a óbito. No tempo dele não existia J, gente. A letra J só tem 500 e poucos anos de existência. O povo tem que deixar de ser tapado. Por que está esse caos mundial? Porque esconderam o nome que dá acesso à fonte superior do poder e colocaram vocês em fonte satânica. Quando você pede para Deus, você está pedindo para um ser que se levantou contra a verdade. Quando você pede para Jesus, você está pedindo para um ser que se levantou contra a verdade. Quando você pede para Emmanuel, você está pedindo para um ser que se levantou contra a verdade. Quando você pede para Senhor, você está pedindo para um ser que se levantou contra a verdade. Os evangélicos usam a palavra aleluia, aleluia é um demônio, é o nome de um demônio. Gente, glória é uma deusa satânica. Vitória é uma deusa satânica. Os crentes, os evangélicos dizem, nós estamos na graça. Graça são 3 demônios, 3 filhas de Zeus, que é o nome Deus originou do grego Theos e Theos é Zeus. São 3 demônios. Eufrosina, Tálita e Aglaia. As 3 graças satânicas aí. Aleluia é um demônio. Amém é outro demônio, que é Amon. Aí o judeu usa Aminal, adorando o demônio Amon. Gente, tá tudo errado. Tá tudo errado. Agora, o povo deixou Yahweh e seguiu Ra-Satã com a sua companhia. E Yahweh falou, deixa, eles querem assim, que seja. Agora estão aí chorando e reclamando, mas por que Yahweh não toma providência? Você é o culpado, Você tem que levar a chicotada na cara para largar de ser tapado, ser palhaço. Aí, Yahweh me mostra a verdade e manda passar para o povo. Agora está um bando de trouxa aí dizendo que Yahweh está usando eles e que veio para me ajudar, que eles também são mensageiros. Vocês vão cair do cavalo? É um bando de trouxa! Vocês vão se queimar, tá? Se você estiver pensando que o Juarez está brincando de bolinha de gude, está enganado. É tanto que eu convoco padres, pastores, bacharelado em teologia bíblica, anciões da Cristã do Brasil, padres, papa. Me chama num programa de televisão aí, manda os repórteres vir, para ver se vocês vão parar de pé na minha frente. Faz um teste. Faz um teste. Para me provar para vocês que vocês estão cheios de demônios. Duvida que eu provo? Me chame na televisão. O meu pai Alvo não está em nenhuma religião. Religião é coisa implantada no mundo por Satanás.
Interessante que o que está verdadeiro na Bíblia vocês não enxergam. Não enxergam. Está lá em Atos, capítulo 17, versículo 24 e 25. Que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Fizeram o templo lá no passado? Fizeram. O homem sempre foi rebelde. Faz o que não é para se fazer. Fizeram holocaustos lá no passado e os judeus fazem até hoje? Faz. Mas o pai mandou fazer isso? Lógico que não. O pai nunca mandou matar animal para fazer ritual. E o Vaticano continua matando menino lá até hoje. O judeu também, tá? A população não sabe disso. Isso é verdadeiro, eu não estou inventando. É o caos. Gente, vocês têm que abandonar essas igrejas, abandonar esse Deus, Jesus, Jeová, essa putaria e abraçar a verdade, gente. Eu quero o bem de vocês, gente. Vocês estão enganados. Observa. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 22. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas qual o nome que é odiado? Esse Deus e Jesus, a sociedade em peso aceita. O verdadeiro, vocês não querem nem ouvir, fica me xingando. Agora quer ver onde vocês vão chegar? Que a cordinha de Satanás vai ser puxada, tá? A gente vai puxar a corda de Satã, tá? O bichão, ele vai cair por terra, tá? Se você não sabe, fica sabendo. Eu estou dizendo para vocês que eu não estou brincando de bolinha de gude. E você que é fuxiqueiro, que é aprontador, que é dizendo que é mensageiro usado por Yahweh aí, sendo que é Satanás que está te usando, vai cair junto com ele, tá? Vai! E eu vai me utilizar para puxar o tapete de Satã. Não tem meio termo. Eu estou falando, o segredo está comigo. Eu não estou inventando. O segredo está comigo. Então, observe, o Deus de Jesus está lá na macumbaria. Gente, acorda. O macumbeiro é adepto de Deus e Jesus. Vai falar mal de Deus e Jesus para o macumbeiro que ele lhe bate. É o Deus deles. O feiticeiro, o centro espírita, a Umbanda, a Quimbanda. A novela da televisão é Deus e Jesus a todo momento. Filme pornô. Lá dentro do puteiro, a mulherada lá. Vai falar para a mulher lá dentro do puteiro que Deus e Jesus é ruim para você ver se você não entra no cacete. Então esse Deus e Jesus está no puteiro, está na novela da televisão, está na Assembleia, está na Cristã do Brasil, está na Igreja Católica, na feitiçaria, na macumbaria, está na tua cabeça te lascando. É um griteiro nessas igrejas, a coisa só piora e vocês não acordam que tem algo errado. Agora, o que me surpreendeu é que eu não sabia que Deus Jesus estava no galinheiro também. Essa para mim é nova. Tá? Essa é nova. Pega aí para mim, Sara. Eu vou rodar um vídeo aqui provando para você que o pastor da Assembleia de Deus, lotado da igreja, vou mostrar para vocês o que ele fala. Ó, um momentinho que eu vou colocar o vídeo para rodar. Eu nunca disse que Jesus batizou as galinhas, mas desceu um avivamento tão grande no galinheiro, as galinhas começaram a falar em línguas angelicais. Quem acredita que Deus usa quem Ele quer, levante a mão, abre a boca e adore e glorifique o nome do Senhor. As galinhas batiam as asas e as penas voavam. E eu olhava e dizia, agora é que eu tenho que morrer de verdade. Se eu escapar dessa, nas Assembleias de Deus não irão acreditar. Prepare alguns cartazes com alguns celulares, porque daqui a pouco nós vamos orar e Deus vai curar. Pela internet.
internet, pelo rádio, onde for. Eu vou botar, de repente, todas aquelas galinhas falando em línguas, pastor. De repente, Deus começou a usar uma delas com mais autoridade. Todas as outras galinhas pularam do coelho em reverência, enfiaram o bico na terra, cruzaram as asas, gemiam e diziam: fala com o teu filho, Senhor. Olha o demônio aí, Falo, Jesus, daqui a pouco eu usando ele. Quando a galinha chegou aonde eu estava, colocou a asa na minha testa, falava em línguas estranhas e o galo interpretava. Isso é o cúmulo dos cúmulos. Sabe qual foi a interpretação? Isso é o cúmulo dos cúmulos. Gente, como Satanás conseguiu cegar vocês? Meu pai, que situação. É só o que me faltava. Eu fico perplexo diante da tamanha cegueira. Observa a mesma língua estranha que falam na Assembleia, fala na Macumbaria, fala na Católica, fala na Cristã do Brasil, Assembleia de Deus e etc. O que é estranho não serve para mim. São 3 espíritos de Hans, está lá no Apocalipse. São 3 demônios que falam essas línguas. E algo me fez saber que ele não trabalha com sonhos nem visões. Satanás utilizou isso aí para enganar a população e ludibriar o povo. É forte. Agora, que língua estranha é essa? De onde eles copiaram isso? Hã? Será que eu sei? Eles inverteram o quadro. E eu não vi fazendo bagunça. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Olha só isso daqui. Vamos lá. Atos, capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estava assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Que línguas são essas? Como se deu isso? Veja bem. O povo de Ialro, eles estavam reunidos com os pensamentos ligados a Ialro. E, de repente, o poder de Ialro desceu sobre eles. E aí, ali, aconteceu algo diferente do que padres e pastores estão ensinando para o povo. Na verdade, padres e pastores são servos de Satanás e prestam serviço a Satanás. Padres e pastores, anciões da Cristã no Brasil, etc., são ministros de Satanás. Judeus, maometismo, budismo e etc., são trabalhadores para Satanás, de Satanás. Não tem nada a ver com Ialro, não. Então, como aquele povo estava em uma ligação com Ialro, desceu um poder sobre aquele povo. Eu pergunto a você, eu já disse várias vezes que eu conheço Ialro. Ialro não é um personagem como vocês imaginam. Ialro é eletricidade. Eletricidade.
Por isso que esse Yahweh chega a vir no mundo, queima tudo aqui, não fica nada. Aí tem um bando de bobo aí, de trouxa, dizendo que Yahweh está falando com ele. Gente, acorda, larga de palhaçada. Sabe quando que isso vai acontecer? Nunca. Se Yahweh aproximar de você, meu amigo, você torra, você está tudo cheio de merda. Certo? Yahweh é puro, é um fogo, é uma energia positiva, puro, total. Vai encostar perto de um homem aí, sabe quando? Nunca. É tanto que até hoje ninguém sabe como Yahweh fala comigo, nem Satã sabe. É um segredo profundo. A gente não mexe com sonho, com visão, com esse negócio de estar ouvindo voz, esquece isso. Agora, Yahweh manda eu passar o processo. Aí eu fico ouvindo e o tempo vai passando e eu vou segurando, 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 até chega o momento que Yahweh fala, agora puxa o tapete desse povo aí que está mentindo sabido. Será que é por acaso que Yahweh mostrou para mim que do povo que vai aceitar a verdade, só 8%, 7%, quase 8% vão conseguir entrar no reino agora? É por causa disso, as pessoas são exaltadas. As pessoas querem se aparecer, as pessoas querem fama, que o caminho não é por aí. Fama? Tem fama maior do que eu estar nas mãos de Yahweh? Ter o direito de gozar as grandes riquezas que ficaram lá em cima, que pertencem a gente? Agora essa coisa aqui é fama? Isso é engano de Satanás, esquece isso. Porque eu fiquei conhecido no mundo, eu sou famoso, esquece isso. Quem pensar assim é bobo. Eu tenho tudo nas mãos, eu vou querer fama para quê? Se eu tenho algo comigo que me dá tudo, eu vou querer fama. Mas o que vai fama? Titica nenhuma, gente. Acorda! Larga de ser tapado. Então, o homem ou a mulher passa a andar de forma correta, de forma automática, está invocando a Yahweh. De forma automática está batendo na porta, porque o caminho para receber de Yahweh é esse: andar de forma correta, com respeito ao seu semelhante. Agora, a pessoa que pega esse caminho, o que acontece? A energia de Yahweh, de forma automática, passa a atuar nessa pessoa. Ela passa a sentir um gozo, uma alegria, uma tranquilidade jamais vista. Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Aí inventaram uma outra história. Mas vamos lá, versículo 4. Aqui colocaram, e todos foram cheios do Espírito Santo. Mentira. Espírito Santo é espírito de Satanás. Satanás é tão sujo que ele colocou, se alguém pecar contra o Pai, tem perdão, contra o Filho, tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. E depois ele colocou, a maior blasfêmia o pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, se você blasfemar contra Satanás, você não tem perdão. O nome já está identificando, gente, é Espírito Santo, é Espírito de Satanás. O Pai é o autor de todas as coisas. Se você cometer um erro e se você voltar atrás, olha, eu não posso ficar andando nesse caminho, eu estou errado, eu desagradei o meu Yahweh, e você passa a andar no caminho correto, você é perdoado. Isso acontece automático. Aí o Messias a mesma coisa, o filho dele a mesma coisa, agora um terceiro lá não perdoa ninguém. Acorda. Vamos lá. Vamos lá. Olha, em Jerusalém estava habitando judeus, ó, o nome já está dizendo Jerusalém, sem lógica, porque não tem J lá até hoje. É uma prova que a Bíblia é um livro feito por Satanás. Como Jerusalém, se não existia J. Né? O nome da cidade é Yalhushurul. Assim como o país também tem o mesmo nome da cidade, Yalhushurul. Yahweh Supremo, Yahweh é o nome do Pai, e Ul Supremo, Yahweh Shurul. Aí inventaram Jerusalém, inventaram Israel. Isso é um Deus satânico, Ra, um Deus satânico, que é um Deus maligno.
em Al-Rushurulu. O país é Al-Rushurulu e tem a cidade de Al-Rushurulu. Tá. A diferença é que quando você vai falar o país é uma coisa, quando vai falar a cidade é outra. Ok. E em Jerusalém estava, agora observa, e em Jerusalém estava habitando, versículo 5, e em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações. Observa. E em Jerusalém estava habitando judeus e varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Observa. Aqui está dizendo que lá em Jerusalém estava habitando, lá tinha gente de todas as nações naquele dia, que o nome dia é derivado de diabo, mas deixa para lá, de Pentecoste. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha só. O que aconteceu ali? Ali, algo se manifestou ali, né, por intermédio do poder dele, não que ele, pessoal, estava ali, não. E ali, as pessoas ouviam umas as outras nas suas próprias línguas. Ou seja, você é japonês, está ouvindo uma língua hebraica, e está entendendo como se aquela pessoa que está falando em hebraico estivesse falando em japonês. E assim aconteceu, gente. Tinha gente de vários países, e ali Yahweh interviu, e foi passada uma mensagem àquele povo que estava ali, uma mensagem que veio das alturas, para aquele povo, dando conforto para eles. E eles ouviram tudo como se fosse aquela mensagem, como se fosse na língua deles. Ou seja, a mensagem que foi passada ao japonês, o japonês ouviu na língua do Japão. O que foi passado para o inglês, ele ouviu como se fosse a língua da Inglaterra, do inglês. O que foi passado em aramaico, ele ouviu como se fosse arameu. E assim foi. Agora, ou seja, o próprio Yahweh foi o intérprete. Ele já deu mastigadinho para cada um a mensagem, já na língua dele. Aí inventaram aí, Satanás fez um rolo aí, inventaram aí um tal de batismo com o espírito de Satanás, que é Espírito Santo, é Espírito de Satanás, e o povo fala a língua e tal, e agora passou a falar até no puleiro de galinha. Imagina. Meus irmãos, a coisa é séria. O povo está cego. Eu não vou ir longe aqui, eu quero diminuir aqui essa live, mas o versículo 29. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Versículo 30. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido, com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria, aqui eles colocam Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Olha o segredo aqui. Davi é o mesmo Messias. Olha a prova aqui. Vou ler agora de forma correta. Sendo, pois, ele profeta, ele quem? Davi. E sabendo que, então, Davi era um profeta, certo? Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Yahweh, que expõe Deus, lhe havia prometido, com juramento, que do fruto de seus lombos, ou seja, da pessoa dele, do fruto dos seus lombos, da pessoa dele,
segundo a carne, ou seja, ele ia se manifestar em carne, levantaria o Messias, aquele que escreve Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Está aqui, Juarez Cardoso Vital em corpo carnal. E sobre a minha pessoa, que é o mesmo Davi do passado, e ela vai levantar um reino mundial. Serei governo mundial. Você acreditar, é. Se você não acreditar, é. E eu sei disso há muitos anos. Porém, eu fico calado, esperando as coisas acontecerem. E algo está comigo. E vencerei todos os obstáculos. Eu hei de ver os críticos que se levantam contra mim chorar de tristeza, lamentar da burrice que eles fizeram. Todos que se levantam contra mim, eu hei de ver chorando. Querendo ou não, isso vai acontecer. Por quê? Eles vão ver, vão enxergar o tamanho sofrimento que eu tenho passado para salvar eles e eles chegando a borracha em mim. Aí, tudo aquilo que você plantar, você vai colher, né? Então, colherão no futuro o que plantaram agora. Um abraço a todos vocês. Eu quero dizer a vocês que, a partir de amanhã, eu pretendo viajar, porque não posso ficar parado. O meu tempo aqui venceu. A partir de amanhã, estou pretendendo ir sentido a Foz de Iguaçu, no Paraná. Ok? Quero deixar a todos vocês um forte abraço. Eu estou alegre, sabe? Eu estou alegre porque Yalro me deu um degrau a mais, né? Me fez subir mais um degrau da escada. Eu sei que a escada é infinita e só esse degrauzinho aí que eu já foi permitido eu pular ele já vai me dando aí mais força, né? Vamos aguardar para ver aí no andar da carruagem o que acontece. Eu quero deixar um abração a todos os meus seguidores no Brasil e nos demais países, né? Vamos avante e venceremos toda a batalha. Que assim seja.